De sorrindo contente. 3 gols do Cano hoje e o Vitor Pereira vai entrar pelo Cano. 3-0. A gente já tava feliz com isso, a gente não precisa... 3-0 pro Fluminense, mas sem os 3 gols ser do Cano. Mas eu acho que o resultado é esse aí. 3-3 hoje. Esse jogo vai ser 1-1. 3-2 pro Fluminense. Jogo bem Diniz mesmo. Pô, para que já tá chato, pô. Já tá muito chato essa coisa. 3-1 pro Fluminense. Deve estar a brincar comigo. O placar será 2-2. Mas aí a sogra melhorou? Provavelmente não. É. Futebol não tolera traições. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar. A sua hora vai chegar. O Davi Luiz, ó. Vai chegar. Ô, gente, até nisso tem que brincar, tem que comemorar pelo mútuo. Olha isso. Ó, olha os memes. Nossa, Sabe, eu gente, tenho uma vida espanta-títulos. Ronaldo, você que trouxe tudo isso aqui, né? Não, Sabe quanto dinheiro que eu tenho no banco? Ele não ganha clássico, Olha ele isso, não ganha gente. título, ele não ganha nada, é impressionante. ele assusta mais que o Tubarão aí. Os primeiros 60 dias do Vitor Pereira foram sombrios, foram tenebrosos. Ganhe um título pelo Flamengo ou compre... Ai, eu adoro jogar! Isso aqui é Uno, né? Uno é maravilhoso. Olha lá, gente. Vai estar é comprando melhor muitas ainda. cartas. Ó, queria comunicar que minha sogra piorou, Ronaldo. Acho que ele vai ter que voltar. Rona. Verdade. Ai, ai, ai. Tem mais, vamos dar uma olhada, ó. A progenitora da mulher com a qual formei uma união estável usando mais apresentou a sogra. piora A no progenitora. quadro clínico. Ele não tá usando mais o nome sogra, é a progenitora da minha esposa. Entendeu, Nossa, gente, olha isso. Entendeu? Que tristeza. Ele não entendeu a nação ali. Não entendeu? Nação, lógico. Querido diário, perdi mais um título. Ai, gente. Que pena. Irmão, que fase, hein, Que fase, hein? É natural que o sistema nervoso também não anda. Olha não anda- isso, É gente. natural que eu não ande calmo. Não consigo dormir, não consigo dormir bem. Hoje dormi muito mal. O único português da história que Aí, igual o Brasil ó, se interessou ó. pelo ouro. Ai, 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 gente. Ó, denunciar. Qual celebridade a pessoa está fingindo ser? Seleciona a pessoa por quem essa conta está se passando. Aí, técnico de futebol. Ai, que horror. 15 segundos. Ficar sem a sogra, clássicos e títulos. No divã. Gente. Ronaldão, o escritório hoje tá cheio, hein? Tá lotado. Chegou até o malote logo cedo aqui, ó. Malote? O malote, olha aqui, ó. Aí, sim, fiel, era tudo um plano para vingar o título da Copa do Brasil. Posso voltar? Não. Sou rica! Não, fica aí, sou Ah, rica. era essa a conspiração, então? O pessoal tava mandando tudo Cavalo aqui de até o Troia. vice. Ô, Rona, Diga, o que meu é Deus. essa mala aqui na frente? Então, isso aí é pra gente já despachar, né? Parece que a sogra já viajou. Mas e por que essa bruxa aqui? O que a bruxa? Tem bruxa aí também? Tem, vem olhar Não, aqui. é coisa da produção. Tem até Maldita vassoura. produção, hein? Deixa eu ver. Peraí, pô. Isso aqui não é pra ficar aqui, não. Deixa... Não, longe do Gavião também. Anteciparam a Não, deixa pra lá. Essa produção me Mas por mata. quê? Então, o que é essa mala? pra dar zica, né? Tirar longe do Gavião. Deixa eu falar, isso aqui é pela... Quem que vai viajar? É o Fito. Rapaz! Ó, é primeira Vai levar classe. uma vassoura? Primeira classe. Depois devolve pra minha sogra, hein? Sabe quanto dinheiro que eu tenho no Olha. banco? Não falei Sabe isso, quanto dinheiro falei. que eu tenho no É, banco? melhor não, retira. deixa pra lá. A diretoria do Flamengo teria coragem de segurar o Vitor Pereira em caso de não conquista do título carioca? Acho que a pergunta que tem que se fazer agora é até onde e até quando vai essa insanidade. Que pra mim é insanidade a manutenção do Vitor Pereira até agora. A torcida não aguenta mais,
a gente percebe nitidamente, por mais que o discurso dos atletas seja um discurso motivacional, estamos fechados, aquela coisa toda, não reflete o que nós vimos ontem no segundo tempo, principalmente. O time morreu fisicamente. Até acho que o Flamengo fez um primeiro tempo interessante, melhor do que o Fluminense. E aqui está um crítico que eu não gostei do que o Fernando Diniz fez, de tirar o André do meu campo para virar zagueiro, só que querendo ou não, no final das contas, como é resultado, acabou dando certo. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, brincadeiras à parte em relação a Vitor Pereira, eu não consigo enxergar mais clima para que ele possa ter uma sequência no time do Flamengo, independentemente de título. Ontem, não vou falar que foi um vexame, porque não foi, não quero banalizar a palavra vexame, mas eu acho que é uma coisa muito vaga você continuar com um treinador que já chegou queimado e vem se queimando cada vez mais, só se ele for campeão estadual. O Flamengo tem muitas outras aspirações do que um título estadual, que é importante, claro que é, mas é muito pouco para um time que vivia a expectativa de ser campeão do mundo, né? De tudo. De tudo, de tudo. Assunção, eu vi que você estava concordando com o Capelanes. As palavras do Capelanes são essas, exatamente. O clima pro VP já não tá bom, desde a chegada dele. Criou-se muita expectativa na chegada, na saída do Dorival, de que ele pegaria um time redondo, completo, cheio de estrelas, com a chegada do Gerson e tudo mais. E, infelizmente, ele está destruindo tudo o que o Dorival construiu. Na verdade, quem não quis a continuidade do Dorival foi a diretoria, Chico. Então, Renata, e aí é uma sensação de fora, assim, de que a diretoria do Flamengo, ela contratou o Vitor Pereira para ele executar um plano que a diretoria queria e que o Dorival não ia conseguir. É uma sensação olhando de fora, uma cirurgia no elenco. Talvez por alguns jogadores estarem acomodados, talvez pela diretoria entender de que o time precisaria jogar de uma outra forma. E o Dorival não tem esse perfil, ele é muito conciliador. O Vitor Pereira não se preocupa em se indispor com alguns atletas e ele poderia fazer as Mundial, mudanças. Chico? Hã? Quem pensaria numa idiotice dessa de mudar o elenco e ter um Mundial? A diretoria do Flamengo. E aí agora, O Renata, certo era ficar com o demitir... Dorival até o Mundial, aí depois fazer esse plano que você está falando aí. Mas seria já o fazer correto. antes Seria Não, o mas correto. aí teria renovado com o Dorival, não ia renovar por 2 meses Aí é que só. tá. Ele não ia Aí é que O aceitar. tá. Dorival E aí ia ter também que tinha um demitir em contrato seguida. finalizado, precisava renovar. Muita gente dizia, não, calma, o Flamengo não renovou com o Dorival porque a seleção brasileira está pensando também em Dorival. Lembra disso? E aí, nesse meio tempo, não era nada disso, não era a seleção, não era o próprio Dorival, era a diretoria querendo uma outra alternativa. E eu acho que até, por exemplo, agora a gente viu, muita gente vem a público e fala, a diretoria nunca queimou o Dorival. Pelo contrário, nem pode. Como é que vai falar mal do cara que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores? Mas a diretoria deixa no ar que alguma coisa não agradava, mas nunca disse o quê. Ele só não mudou o Cássio aqui porque ele não tinha como mexer no Cássio aqui. Esse treinador aí, o vice Pereira, ele só. Aí você me surpreendi com a escalação. Aqui ninguém surpreendia. Ele mudava todo mundo. Ele colocou até o Renan, o Robert Renan, para estrear do lado do Bambu. E vocês bateram o pau no Bambu. Olha, não, do Bambu. Ele fez isso no Corinthians, Mas você viu a velho. declaração, você falou em cima do que você tá falando de treinar ou não treinar. Você viu a declaração do Everton Cebolinha depois do jogo? Falou que ele não sabia, ninguém sabia quem ia Ninguém jogar. sabia quem ia jogar. Até a hora do jogo. prática Mas eu dele. não acho, Tipo, mas eu uma não prática dele. Então, é o que eu vou falar. Eu não acho que isso seja errado. Tem treinador que usa Na isso. Europa, Mas tem como é que que treinar, é? Você jogou com vários treinadores. Relativo. Tem Muda, treinador, né? Na Europa tinha treinador, já tive treinador na Europa que falava a escalação já um dia antes, mostrava o time ali um dia antes, e era o time que ia jogar. Você ia dormir, concentrava, você tem que fazer aquele negócio. Não. Tem treinador, e também já tive treinador, que não avisava o time que ia jogar. Porque na teoria, deixa todo mundo ligado. Todo mundo, poxa... Todo mundo, entre aspas, Né? Dani. Não, sim, mas assim... Porque quem é ele titular avisa de sabe manhã. que vai jogar. Não, sim, ele avisa de manhã, por exemplo. Eu tô concentrado, aí o cara avisa na hora do almoço lá. Fala, ó, o time vai ser o Capelanes, Assunção, Chico, Sgarbi, Renata Fã e Ronaldo. Aí Só que tem eu treinei a coletivo semana à toda. noite, coletivo Aí eu à já falo noite. assim, mano, esse treinador é mó traíra, tipo. Treinei a semana toda, ele me sacou no dia do jogo. Então tem essa questão psicológica dentro de um ambiente de trabalho. É a filosofia do... Não tô falando que ele é traíra. Tô falando que tá certo ou tá errado. Não, fala que o quê? Não tô falando que o Vitor é traíra. Não, mas nós estamos falando, ele é É o traíra. jeito dele, é o jeito dele. Se o que eu senhor tô tá falando aí, especificamente. fala Não, com tô falando você. especificamente nesse assunto. Nesse Que assunto foi, de Argel? falar Que ou não Argel? quem vai jogar.
Isso aí é natural, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E foi uma reclamação dos Futebol não é jogadores como do... começa. Futebol é como termina. Não acho não. Não tá terminando bem até agora. Todos os jogos Foi uma terminaram reclamação mal. das entrevistas dos jogadores do Corinthians, né? Que, pô, uma hora a gente treinava com 2 zagueiros, outra com 3. Então ele já chega no Flamengo, já depois de uma semana conturbada, assim, a galera criticando isso. E faz isso, Mas acho é que teoricamente eu no não consigo Corinthians entender. ele tinha dificuldade de elenco. A gente fala aqui que o Agora não. Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Não, várias vezes ele colocava no Corinthians o que tinha à disposição, Cara, é o muito departamento médico cheio. Mas, Não, Chico, não. Ai, tem não, tempo de treinar. não. Então. Tinha Entendeu? gente Mas pronta aí você pra pede jogar diferença. e ele fazia Você essa tem que lambança ser, que ele mas aí fez você quer ontem. duro, Colocava os duro. caras no banco. Quantas vezes a gente não viu o Renato Augusto no banco? Fagner, mas não sei o que no banco, ele falou que tava poupando os caras, tendo uma semana pra trabalhar. Esse treinador que nós vimos ontem, com a lambança que ele fez, é o que tava aqui. Mas, gente, Bom, mas eu acho mais covarde ainda, porque você fala o seguinte, ó, nós precisávamos trocar, mas eu não vou explicar aqui o porquê e tal, isso gera uma especulação. Ué, alguma coisa de muito grave o Dorival fez nos bastidores para ser campeão de 2 títulos e não ter Eles continuidade. acharam que mais um estrangeiro ia resolver a situação, como foi com o Jorge Jesus. então quer dizer que ainda é o Jorge Jesus o problema? Não, eu acho que é estrangeiro. Acho que a imagem do estrangeiro, parece que o estrangeiro ele é mais profissional dos É o que o Palmeiras está fazendo, é o que o Jesus fez lá atrás. Resolveu o que? Estava achei- tudo resolvido, né? É, entendeu? Mas eu achei muito estranha a postura, assim, do Flamengo no modo geral ano passado, porque ganhou todos os títulos e depois, porque empatou, perdeu pro Avaí no Campeonato Brasileiro, não lembro se empatou ou perdeu, a torcida caiu matando no Dorival. Não, isso é um absurdo, não Porque pode. ele preservava no Porque ele preservava no brasileiro, o time já tinha vencido, Era claro. a equipe B, lembra? que É, a chamava? equipe B dele, a galera caía matando em cima dele. Pra mim, um erro total. E Rê, o ano do Flamengo é muito atípico, né? Se o Vitor Pereira tivesse ido pra qualquer outro time, a pressão não seria essa, porque já são 4 títulos disputados e a gente tá em março. Então ele tá com essa pressão toda, só que eu também não vejo o clima. Já... Mas ele a disse, torcida Ronaldo, que ele adiantada. foi pro Flamengo por isso, que o que o seduziu a aceitar a proposta era justamente a perspectiva rápida de títulos. E ele falou do Mundial, principalmente. Mas não tem. O caso do Vitor ter ido pro Flamengo não tem problema nenhum. Eu acho que a forma que foi, ele já devia estar pressionado. Claro. A forma que ele aceitar o Flamengo, pô, qualquer um Normal. Eu acho normal que aceitar o Flamengo. uma coisa que o Agora, Dorival não se o jeito atentou. que foi feita a situação que não foi legal pra ele. Então, Mas me parece que esse modus operandi da gestão de grupo dele não é dos melhores. Ele não tem convicção, tanto que ele muda de acordo com o adversário, e isso pode ser alguma coisa normal? Pode. Treinadores fazem isso. Mudam esquema, mudam escalação. O Cudê mudou o Atlético ontem contra o Milionários. É absolutamente normal. Mas, pelo menos para mim, a grosso modo, vendo de muito longe, parece que ele não tem, assim como não tinha no Corinthians, o grupo dele nas mãos. Aí depois que ele sai do Corinthians da forma que saiu, você vez por outra vê algum jogador do Corinthians dar uma cutucada. Então nós temos que parar de enxergar que todo mundo está errado, os jogadores do Corinthians estão errados, todo mundo lá de cá está errado, que ele está certo, os jogadores do Flamengo também estão errados. Me parece que ele não conseguiu ganhar o grupo. E isso é um problema, que é muito mais amplo, para uma discussão mais ampla, porque o jogador agora que vai determinar e tal, normalmente quando o treinador não ganha o grupo, os resultados de campo não vêm. O Flamengo não é um cemitério de ideias, a verdade é essa. Então essa trozoba é, sim, do Vitor Pereira, mas muito mais de quem contratou, que não teve convicção para manter quem estava dando certo, levou o Vitor Pereira e agora não sabe o que fazer, porque se manda embora, aí assina o atestado de burrice e do erro cometido, se deixa, a torcida enlouquece, com o que todos estamos vendo aí, com o Flamengo completamente com movimentos aleatórios.